E aí o Senhor usou uma vez uma irmã, né, na minha casa e falou que o meu tempo tava com ele, já tava ali acabando, que eu não podia mais ficar em cima do muro. As pessoas que não passam por isso acham que não é tão grave, mas eu passei por uma síndrome do pânico e isso é muito grave, gente, é muito sério, porque assim, parece que a pessoa vai a um estado de loucura. Nesse processo que o Senhor me permitiu viver e passar, foi quando eu me rendi a Ele. Foi quando eu vi que eu não era nada, que eu não fazia nada, que eu não podia nada. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Fri. Hoje eu tô tendo o privilégio de estar aqui com a Jaque. É janeiro de 2025, ela esteve com a gente em 2024 no episódio especial Dia das Crianças. Foi a coisa mais linda do mundo, ela pôde contar, mas foi tão pouquinho tempo, Jaque, que eu disse assim, eu preciso ouvir essa história completa, eu preciso ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dela como uma mãe maravilhosa, uma mãe atípica. Vamos estar falando sobre esse assunto. Obrigada, Jaque, por aceitar esse convite, por dispor o seu tempo, que eu sei que é escassíssimo, né? Mas obrigada por aceitar e dizer sim para Deus, para que outras pessoas possam conhecer tua história, para que pessoas possam se esperançar através da palavra que vai sair da tua boca, através da sua casa. Amém. Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui mais uma vez, tudo bem? Só tenho a agradecer, né, ao Senhor por Ele ter te tocado, ter te mostrado, né? Porque eu saí de lá com meu coraçãozinho também, ai Senhor, eu quero muito poder falar mais. Sério? Sério. E o Senhor, Ele fez, Amém. né? Fez acontecer. Amém. Olha que interessante, né? A palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações. E os desejos mais íntimos era uma coisa que você sentiu, só que o Senhor, Ele nos deu tanta conexão naquele dia, porque a gente se conheceu, na verdade, gravando. Isso. Porque não deu tempo nem de eu te dar um oi, saber quem você era, nada. Foi gravando, não foi? E eu disse, gente, eu não consegui nem me apresentar pra ela, nada, e a gente já foi direto gravar. E aí o Senhor, Ele deu essa oportunidade de eu poder te conhecer de novo, ouvir um pouquinho mais da tua história. Eu tô emocionada hoje, porque Deus tinha essa data, porque a gente tentou outras datas, tipo assim, não era, mas na verdade essa data já era a data que eu queria falar antes de todas as outras. Amém. Era antes de todas, e o Ricardo tá de prova. E a hora que eu coloquei as outras datas, eu já sabia que não era. E não deu, tu mandou a tua agenda, não deu. Eu disse assim, eu vou ter que falar do dia 5 porque é esse dia. Aí fui lá, falei, deu certo. Glória, e era o último dia que eu podia, o último dia de férias do meu marido pra poder estar aqui. Olha Deus só. é perfeito em tudo, né? Então vamos começar a contando um pouquinho da tua história. Queria saber de onde você vem. Sim. Aí você pode falar se é casada, como é que é essa situação. Isso. Vou deixar você falar. Então, eu vim do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. É carioca da Gema. Sou carioca. Eu tô aqui fazem uns 6 anos, né? A gente casou, tô casada há 9, então não fiquei muito tempo no Rio, né? A gente já veio pra cá pra tentar uma vida melhor e realmente melhorou muito, graças a Deus. E o Josué é daqui, ele é o único catarinense da família. Da família. Olha aí, ó, já chegou o príncipe catarinense que a gente acabou de falar. Tudo bem? Como que é teu nome? Conta pro pessoal. Não tem nome? Qual é o seu nome? O gato comeu a língua dele. Meu Deus, ele não é tímido. Fala seu nomezinho aqui. Eu não quero, mãe, não quero. Então, esse é o catarinense da família. Ele então é o catarinense, o único catarinense que a gente tem. Eu não vim de um lar cristão, né? Eu vivi aquela vida, né, que a gente sabe, né, sem o Senhor. Assim, durante a minha adolescência, eu até tinha um certo conhecimento, né? Mas eu acabei não me entregando pra ele. E aí o mundo foi cada vez mais me puxando. Eu fiz as piores coisas, assim, né? Que um ser humano pode fazer. E aí o Senhor usou uma vez uma irmã, né, na minha casa. E falou que o meu tempo tava com ele, já tava ali acabando, que eu não podia mais ficar em cima do muro. Porque eu tinha, sim, um conhecimento da palavra, porém não estava usando a minha vida para viver com ele. Né? E aí o tempo foi passando, eu resisti um pouquinho mais. E aí ele começou a me dar sonhos, né? Que ele vinha buscar a igreja dele e eu ficava, eu acordei desesperada. E aquilo começou a mexer muito comigo. Mas ainda assim eu fui resistindo, né? Até que ele não deixou mais. Eita, e aí quando ele nos perde de jeito já era. O Senhor me pegou.
ele me deixou passar por um problema psicológico muito sério, né? Que assim, as pessoas que não passam por isso acham que não é tão grave. Mas eu passei por uma síndrome do pânico. E isso é muito grave, gente, é muito sério, porque assim, parece que a pessoa vai a um estado de loucura, sabe? Eu não saía de casa, eu não tinha mais vida. Eu achava o tempo todo que eu ia morrer, que eu ia ficar doente, que alguma coisa ia acontecer, eu só saía de casa para ir para o hospital, para ir para o médico. Então assim, eu fiquei escrava disso. Da doença. Dessa doença, essa doença psicológica. E até eu entender que eu tinha isso, demorou muito, demorou alguns meses, né? Só que nesse processo que o Senhor me permitiu viver e passar, foi quando eu me rendi a Ele. Foi quando eu vi que eu não era nada, que eu não fazia nada, que eu não podia nada. Que não adiantava eu tentar ver uma vida sem Ele. E aí foi quando eu liguei pra minha mãe, a minha mãe já tinha se convertido, né? Eu liguei pra ela e falei tudo que eu tava passando. E ela falou, olha, vai hoje numa igreja, vai lá, se rende, se entrega pra Ele. Aí, mãe, mas eu não vou conseguir porque eu tenho a boca muito suja, eu falo muito palavrão, poxa, eu saio muito, eu vou pra festa. Ela, só vai. Eu falei, tá, eu vou. E realmente só Ele vai fazer isso por mim, porque eu não consigo não. Tá bom, mas eu vou. Fui. Aí ali no finalzinho do culto Deus já me pegou, já me arrastou lá pra frente, né? E falou, não, você é minha. Pri, me rendi. Ali eu me rendi. E qual foi a sensação, assim, de você entender essa rendição? Por exemplo, queimou o coração, o coração acelerou? Qual foi as sensações que você teve ali? Me rasguei. Ali eu caí de joelho, num choro, assim, como eu nunca chorei na minha vida. E eu sentia aquela sensação de paz, de tranquilidade, sabe? A partir daquele momento eu teria Ele comigo. Fui pra casa, dormi. Agora que é a parte mais linda. Quando eu acordei, não saiu, não conseguia sair um palavrão da minha boca. Eu acordei outro ser humano. As minhas amigas, vamos pra festa hoje. Eu não vou. Como assim você não vai? Não, eu não vou, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais beber, eu não quero mais viver isso. E todo mundo sem entender nada. O que aconteceu contigo? Do nada. Porque eu fui dormir conversando com elas uma coisa e acordei conversando outra. Então, assim, esse processo que o Senhor teve na minha vida foi de um dia pro outro. Foi muito rápido. Que loucura. Foi uma experiência, assim, maravilhosa que eu vivi com Ele. A gente já ouviu alguns testemunhos de pessoas que, tipo, bebiam, tinham um problema, né, com álcool e tal. E, de repente, dizem assim, cara, aceitei Jesus, coloquei o álcool na boca e acabou. Claro que, né, são exceções que acontecem. Não é todo mundo que passa por isso. Tem gente que tem que passar pelo processo mesmo de deixar. Tem gente que vai sofrer, eu acho que quase a vida toda com um vício, né? Porque existe essa situação. É mais difícil, é algo que está no sangue, genética, drogas, por exemplo, é muito difícil. Mas existem casos, sim, de uma transformação imediata. E esses são os mistérios de Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito dele, né? E que maravilhoso saber que você estava no caminho do Senhor antes de ser uma mãe. Isso. Né? Isso é muito importante falar, porque eu acredito que existe sim, tu pode discordar de mim, mas existe sim uma diferença de uma maternidade com Deus e uma sem Deus, né? Porque eu fico pensando, a gente até estava conversando agora há pouco, né? A maternidade como um todo, ela já é uma profissão a mais, que a gente até brincou, né? Que é 24 por 24 e não remunerada ainda, ao contrário. Ainda férias, que isso, né? Nunca nem vi. E ainda você paga e paga e paga e paga. Mas o amor que existe não se paga. Não estou falando sobre o amor, estou falando de profissão que é difícil. E se você não tem Deus no centro dessa maternidade, independente de qual seja, ela é uma coisa muito difícil, ela é uma coisa muito desafiadora. É algo que às vezes... Porque ninguém nasceu sendo mãe. Ninguém nasceu sabendo ser pai, né? Ser casado, ninguém aprendeu a ser casado de fato. Por mais que existam princípios, você só aprende na convivência, você só aprende vivendo. E você casou, enfim, e quando você descobriu que estava grávida, eu queria que você contasse um pouquinho agora dessa fase da gravidez para aí contar da sua maternidade. Sim, a minha gravidez foi assim.
Depois que nós casamos, né, a gente teve uma conversa muito séria e a gente decidiu não ter filhos por N motivos. Medo de como o mundo tá, medo de não conseguir sustentar a criança, enfim. Medo. Muitos Medo medos. porque nós casamos, eu acho até que foi uma coisa boba de casal, ainda tinha tanto pela frente. Mas a gente, nessa maturidade, não vamos ter filho, vamos se prevenir. Tudo bem, a gente, né, sempre se cuidou. Só que aí, Deus, inúmeras vezes, né, nesse tempo, levou 5 anos para o Josué vir. Deus sempre mostrou. Ia na igreja, aí usava a pastora, tem uma criança, eu vejo uma criança muito abençoada no meio de vocês. Cheguei. Chegou, viu? Tá A criança se soltando, abençoada. A criança abençoada chegou literalmente. E aí vinha um irmão, olha, Deus me mostra vocês com filhos. E a gente, não, a gente Aquele não... sorrisinho amarelo, né? Em casa não, a gente não quer senhor, a gente vai se cuidar. Tudo bem, e Deus tendo a calma dele, porque ele tinha o tempo dele com a gente, né? E aí os anos foram passando, e a gente, já 5 anos de casado, aí de novo a gente teve a conversa, não vamos ter. Aí Deus olhando assim, tá, que vocês não vão ter. Tipo, eu não perguntei pra você, né? Quem decide sou eu. Aí o que o Senhor fez? Aí eu falei, Senhor, vou sempre me cuidar. Quando for a tua hora, o Senhor faz acontecer um acidente ali e eu vou saber que foi o Senhor que me deu esse filho. Aí eu vou saber que eu engravidei. Aí teve um dia que aconteceu o tal acidente. E na hora que aconteceu o acidente, eu comecei a chorar. Porque tu sabia. Eu chorei muito. tinha uma certeza? Sim. Aí eu falei, eu vou engravidar. Eu falei, por que é isso? Não vai, calma, não sei o quê. Não é todo mundo que consegue engravidar a primeira vez. Eu falei, Felipe, aconteceu exatamente como eu falei com o Senhor. Se for pra ser, vai ser assim. E foi exatamente do mesmo jeito que eu falei com o Senhor, sabe? Aí... os dias foram passando, o próximo mês, eu esperando 5 dias de atraso, nada, eu falei, vamos embora fazer o teste. Aí confirmou. Senhor... Olha como é positivo esse teste, gente, tá aqui. Aqui o teste. Aqui, minha positividade. Né? Eu já vi eu parecendo um trem. Você viu um trenzinho? Aí, ali eu já sabia. Não, realmente foi plano do Senhor. Foi numa fase muito difícil da minha vida. Só eu trabalhava, o marido desempregado. Meu Deus, imagina, porque vocês estavam travados por medo Sim. de não conseguir sustentar a criança e tudo mais. Existia esse medo antes de vir a gravidez. Aí, de repente, um de vocês desempregado, como que foi essa questão? Tipo, o medo aumentou? Como é que foi essa situação? Eu fiquei muito aflita. Apavorada. Eu fiquei muito apavorada, eu fiquei muito aflita. Aham. E aí, o que aconteceu? Como o Senhor viu que eu tava com muito medo, ele começou a me acalmar. Começou a falar comigo. Olha, a primeira coisa que ele falou comigo sobre a minha gravidez foi: é um menino e o nome dele vai ser Josué. Porque eu vou usar ele para tirar vocês desse deserto e levar vocês para a terra prometida. Uau, Mamãe. que forte. Muito Mãe. forte. Eita, eita. Mãe, Fala com o papai rapidinho. Vamos já mãe, eu acabou. tô parecendo criança acordada. Vai lá brincar com o papai, só não fica muito no sol. E aí o Senhor me revelou ali, né? Que era um menino, deu um nome e já usou esse versículo da palavra dele para trabalhar comigo desde a minha gestação. Aí eu falei, passou uns dias, eu falei, Senhor, vai ser um menino mesmo? Deixa eu sonhar que é um menino, me mostra. E aí o Senhor me deu um sonho, eu segurando um bebê, não vi o rosto, mas eu vi uma chupetinha azul na criança. Aí eu, tá, então é menino. E já fui toda feliz, vi as coisas azul. As pessoas, que isso? Calma, você nem fez. Não, mas Deus me falou que é menino. Eu vou comprar roupa de menino. Se ele falou, Vem coisa de mãe, né? não, eu tenho certeza que é um menino. E a gestação foi passando. Quando eu tava ali mais ou menos uns menos de 3 meses, né? Aconteceu de eu ter um descolamento de placenta. Meu Deus. E a médica falar pra mim assim na minha lata, é um princípio de aborto. E eu fiquei, não.
Eu fui pra casa sempre, mas eu chorava. Por favor, o Senhor me deu, não deixa, não tira ele daqui, deixa eu ter meu filho. E ali eu já vi o Senhor trabalhando em mim para tirar de mim essa questão de não ser mãe, né? Esse medo que eu tinha, ele já foi trabalhando, esse amor, né? Esse eu querer o Josué para mim. E aí passou uns dias assim, o sangramento passou, graças a Jesus, eu fiz o exame, tava lá tudo coladinho, tudo no lugar, pra glória Mas olha de Deus. a intensidade de você não aceitar algumas palavras. Sim. Porque eu fico imaginando se ela fala que é um princípio de aborto e você de fato crê nisso. Porque eu vejo assim, a Bíblia, ela é muito linda e muitas vezes Jesus diz assim, seja feita conforme a sua fé. Né? E é tão interessante porque às vezes a gente consegue crer mais nas coisas ruins do que nas boas ou no o que os céus têm liberado sobre a nossa vida. Por exemplo, se Deus te mostrou que era menino, se Deus mostrou da gravidez e foi tudo exatamente do jeito que você sonhou ou falou com ele, por que ele não estaria no controle? Exato. Porém, e se você tivesse acreditado nesse aborto e dizer, pô, então Deus não quis me dar. Deus não quis me dar, e aí? Sim. Mas não, tipo assim, tu não aceitou a palavra. E eu vejo assim que Tiago fala isso, né? Do poder da palavra liberada. A palavra, ela tem poder. Então, às vezes a gente tá com coisas e a gente tem que sim profetizar sobre aquela situação para que acabe. Claro que isso não isenta que a vontade sempre soberana é de Deus. Exato. Mas eu digo que o nosso papel é declarar sim aquilo que a Bíblia diz, né? E se a Bíblia diz que os filhos são herança, que os filhos eles são umas flechas, né? E que Deus nos dá, então por que eu vou declarar algo contrário? Não, Senhor, ele é meu, tu me deu. Isso. Ele é minha herança, eu não aceito o aborto. Eu não aceito que isso aconteça com meu filho. E que você falou. E isso tem muito poder. Eu achei incrível você falar isso, é o poder da palavra. E Deus trabalhou isso em mim também, porque eu vinha de alguns ensinos que não é que eu parei de acreditar nisso, mas eu sempre colocava assim, não, a vontade de Deus, ela é soberana, vai acontecer o que Ele quer. E eu acabava não fazendo a minha parte, o meu acreditar, a minha fé. E o Senhor me ensinou isso justamente na maternidade também. Desde que Ele estava no meu ventre, Ele foi trabalhando tudo isso em mim. Carinhoso, né? Muito carinhoso. Que delícia. E aí vem a parte, né, de nascimento, vem a parte que daí agora você descobre que você vai ser uma mãe atípica. Conte um pouquinho mais sobre isso. Isso, aí a gestação ocorreu tudo bem, para a glória de Deus, o parto foi tudo maravilhoso, foi como eu esperava. E aí Josué nasceu, fomos para casa, eu ainda passei por um baby blues, né? O que é o isso? baby blues, ele é um pouco antes da mulher entrar numa depressão pós-parto. Mamãe, Aí o medo veio... mamãe, Ui, vida. deixa eu falar o meu nome. Fala, Qual qual é o o seu nome? Meu Josué. Josué Viela Baixo. Ai, que Ai, coisa que mais coisa linda. O nome mais lindo. Aí passei por esse baby blues, né? Que é antes da depressão pós-parto. Por quê? Porque o medo veio de novo. O medo veio de novo em mim. Como que eu vou fazer? O que eu faço aqui agora com ele? É uma criança, uma vida, depende de mim. Mas como que eu vou aprender a ser mãe para ele se eu tive a ausência da minha? Eita. Né? E isso foi o que mais Forte. mexeu comigo. Eu tive a minha mãe pouco tempo, né? Ali na infância, meus pais se separaram, enfim, eu tive que ficar com meu pai por questões financeiras, né? Aquela coisa toda. Então, eu não tive muita presença dela comigo, né? Assim, infância, adolescência. Então, aquilo me apavorou. Eu falei, Senhor, como que vai ser? E eu ficava, eu olhava pra ele, eu só chorava. Principalmente de medo. porque quando você tem um bebê, o que você espera? Ajuda da mãe, né? Tipo assim, Sim. naquele primeiro mês ali, até você entender o que tá acontecendo, porque ela já teve experiência, aquela coisa. Isso. E assim, Que eu loucura. até poderia ter tido a ajuda Aham. dela, porque ela mora aqui. Sim. Só que a gente estava no auge da pandemia. Eu não podia nem deixar ninguém chegar perto do meu filho. O Josué nasceu na pandemia. Aí o que é que eu fiz? Fui lá. Senhor, me ensina a ser mãe. Assim, Uau. eu não sei o que fazer com ele. Me mostra o que eu faço, me ensina a ser mãe, me dá a estratégia, só me ensina. Pri,
No dia seguinte estava eu lá, sabe? Parece que era natural. Maravilhosamente. Sabia pegar, sabia colher. A chavinha de mamãe virou. E Deus foi lá e virou mais uma vez. Aí veio o problema com a amamentação. Josué não estava pegando direito, normal, né? Toda mãe passa por isso. E começou um monte de gente. Você não sabe amamentar? Seu filho não está ganhando peso, dá fórmula para o menino. Acabaram dando, o menino desenvolveu alergia e eu entrei naquele desespero com recém-nascido. 10 dias de vida, Josué interna, desidratado, porque não sabia que a fórmula estava fazendo mal. E as pessoas tentando me convencer que era o meu leite que fazia mal para o meu filho e não a fórmula. Aí eu falei, não, para tudo. Aí cheguei no dia e falei, para. O Senhor criou o leite para amamentar essa criança. O Senhor me tornou mãe. Eu tenho o leite, a melhor coisa para alimentar o meu filho. Não, Senhor, não é o meu leite. Porque o Senhor colocou esse leite em mim. Me ajuda, me ensina a amamentar. Vamos lá, fica comigo. E ali eu fui de novo para Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude. Os dias foi passando e as pessoas, dá. Eu falei, não. Ele vai ficar uma semana só no meu peito e eu vou pesar essa criança. E é tão interessante tu falar sobre isso, que eu acho que toda mãe, independente como seja, ela passa por essa fase de, como é que fala? Das benditas cutucadas de todo mundo. Todo mundo tem uma opinião a respeito, né? Sim. E eu acho que as pessoas, elas precisam entender que a mãe precisa de um espaço para decisões. A decisão final é dela, né? O filho é dela agora, a decisão vai ser dela. Não vou dar leite? Cara, não dá. Por exemplo, teve uma mãe na igreja que, desde a gravidez dela, ela viu que, tipo assim, a criança ainda não tem um anticorpo totalmente desenvolvido. Então as pessoas às vezes dão beijinho na mão, dá beijinho, e a criança coloca a mão na boca, aquela coisa toda. E desde a gravidez, ela colocava nos stories. Quando meu filho nascia, ninguém beija a mão do meu filho, nem a bochecha dele. E ela falava desde a gravidez. Quando chegou a criança, a gente foi visitar, eu me lembrava só dos stories dela. Eu disse, meu Deus, eu só vou segurar e vou tirar a foto. Por quê? Porque eu queria respeitá-la como mãe. Isso é muito importante. A vontade é óbvio que era de beijar aquela criança, meu Deus, que coisa gostosa, né? Mas eu disse assim, a mãe pediu para que não fizesse. Isso. Eu fui lá, segurei no colo, tirei a foto, orei com a criança, devolvi pra mãe. E depois que cresceu, agora eu aperto, eu esmago todo. Mas tu entende a questão, tipo assim, mas muita gente não entendeu. Não. Muita gente, né? Olha quanta criança. Cara, mas o filho é dela, é o jeito dela, ela quer assim. Se a criança, outra, beija e não aconteceu nada, graças a Deus, mas ela quer que seja assim, né? É tão importante a gente ter esse cuidado de o que falar para essa mãe que tá recente. Cara, se é uma ajuda, glória a Deus, e você pode dar opinião, mas respeite a decisão da mãe, né? Eu acho que é importante falar sobre isso da maternidade. Por isso que eu não deixei ninguém na minha casa. Uau. Não deixei. Eu fechei a porta e falei, ninguém entra aqui. Gente, foi sério. Tem mães e mães, tem mães e mães. Tem mãe que desde o início tá na igreja. Eu sabia que as pessoas iam pegar, ia dar beijinho. E a gente estava na pandemia, não podia deixar. Eu fui muito criticada por isso. Mas eu sei que eu fiz o melhor pelo meu filho. E aí eu só abri a porta da minha casa depois, pelo menos, das primeiras vacinas e só para os mais íntimos, né? Famílias mais íntimas. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu privei o meu filho de ficar doente. Né? Então, assim, é muito importante, sim, respeitar a decisão da mãe. Primeiro de tudo, acolher a decisão dela. Porque ela sabe o que ela está fazendo pelo filho dela. Se eu fosse por tudo que as pessoas falam para mim, meu filho não tinha nenhum laudo, porque as pessoas... Tem gente, provavelmente, que ainda acha que é coisa da minha cabeça. Então, assim, a gente tem, sim, não sei qual palavra usar, mas... Uma resistência? Não, assim, o Senhor dá pra mãe, pra ela ter ali... Não é um sexto sentido, mas é como se fosse, sabe? Um discernimento. Dá um discernimento sempre pra mãe, saber o que tá se passando com o filho. Tem mãe que o Senhor mostra, que não é pra deixar sair, não é pra deixar andar de moto, né? E a mesma coisa, mãe que priva o filho de, às vezes, ter contato com as pessoas, porque a gente sente, se acontecer aquilo ali vai dar ruim. Deus mostra pra gente. É interessante tu falar isso, porque esses dias teve um testemunho de uma mãe que acordou madrugada, assim, tipo... E ela ia dormir e não conseguiu, tipo assim, dormir e ela tava inquieta, eu tenho que orar pelo meu filho mais velho, tenho que orar pelo... Acordou o pai, a gente tem que orar por fulano. Mas por que a gente tem que orar por fulano? Não sei, mas eu preciso orar por ele. E começaram a orar os dois, ele tava fora de casa.
E deu assim, ó, 5 minutos da oração. Ele liga: mãe, acabei de bater o carro e bati numa pessoa com bicicleta. Foi uma coisa séria, né? E assim, graças a Deus, a pessoa da bicicleta não morreu. Mas eu vejo que foi um livramento através da oração dessa mãe. Sabe? Tipo assim, mostrou, porque né? Tu entende? Tinha É que estar ali loucura. intercedendo. É loucura. É os mistérios de novo, né? Os De Deus. mistérios do Senhor. E aí, enfim, conforme o Josué foi crescendo, né? Foi onde eu comecei a perceber os comportamentos, né? Bater a cabeça no berço, bater a cabeça na parede, ficar o dia inteiro movimentando muito os braços e a perna, a cabeça assim, o tempo todo. Mas, a princípio, não tem como diagnosticar uma criança de 6 meses só por isso. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui conversar com uma amiga minha. Olha, tô achando estranho, seu filho era assim? Não. E eu tô vendo ela assim, meio sem graça comigo. E aí foi quando ela falou: olha, mano, me perdoa, tá? Eu não sabia como ter essa conversa com você, porque eu sou mãe. Mas assim, quando você estava grávida, Deus me mostrou que o Josué seria uma criança autista, que você ia viver essa maternidade atípica. Mas eu falei com o Senhor, eu não vou contar. O Senhor, me perdoa, mas eu não tenho como contar isso pra ela. Eu sou mãe, como que eu vou virar pra uma mãe que tá com uma criança no ventre e falar... Parece que tá jogando uma praga, né? Isso. Tipo, ó... mas aí também, Deus também não pressionou ela pra me contar, né? Porque tinha o momento certo dela me contar, que era justamente depois que ele nascesse, porque também imagina como que eu ficaria, né? Então, quando eu recebi super tranquila. Claro, né? A gente não vai ficar, vou dizer assim que eu tava 100%. Sim. Mas eu recebi, tudo bem. Ele vai me ensinar a lidar com isso, né? E o tempo foi passando, e aí, a partir dos 6 meses eu já lia, já devorava, passava a madrugada devorando tudo sobre autismo. Ainda não existia um diagnóstico quando você buscou essa literatura. Só desconfiança mesmo, Mas lendo, se aprofundando, e o tempo foi passando, mais comportamento, até que veio lá o prejuízo na fala funcional, o prejuízo nisso, prejuízo naquilo, entrou ali no que a gente precisava, porque já havia desconfiança de 3 profissionais, e aí fechou, tudo bem, recebi tranquilo. Pra mim foi um alívio, é muito estranho, né? Até falei da outra vez, é muito estranho falar que pra mim foi um alívio, mas foi, porque eu já sabia e um monte de gente dizia que não, e eu tava sendo tirada como a mãe louca, neurótica. Ninguém me acolheu, eu não tive uma pessoa acreditando em mim, ninguém, só essa minha amiga, porque, né? Porque Deus tinha revelado pra ela. Já revelou pra ela. Então, pra mim foi um alívio. Saí aliviada, saí com o laudo na mão, tá tudo bem, tá tudo certo. Até porque é importante falar sobre isso, né? Que o alívio se dá pelo fato de agora eu posso resolver. Sim. Te dá uma liberdade, você fica livre, o peso sai, porque tipo assim, até então é uma desconfiança. A partir do momento que você sabe, você consegue prevenir aquilo, você pode decidir o melhor para ele agora, porque o tratamento é diferente, sim. Vai ter uma exigência maior da mãe, sim, e você teria que estar preparada para isso, até para que ele tenha uma condição melhor de vida, porque também eu acho horrível quando a pessoa, tipo assim, ela não quer aceitar algum tipo de diagnóstico, não só o autismo, pode ser síndrome de Down, pode ser vários outros que tem tantos, né, nas crianças especiais, mas eu vejo que a família como um todo, ela olha como algo tão diferente e ela começa a negar. A fase da negação, não é bem assim, não é. É coisa da nossa cabeça, não, é normal. Né? E você esquece de pensar no indivíduo, que é a criança que precisa de um cuidado. Exatamente. De um acolhimento da tua parte para que ele desenvolva da melhor maneira agora dentro dessa situação, né? E é muito importante falar disso porque você falou que não teve acolhimento. E eu vejo muitas mães atípicas passando por isso. Sim. É como se, tipo assim, parece que tu é uma leprosa que agora, tipo assim, eu vou ficar longe porque eu não sei lidar com isso, né? Mas eu queria que você falasse no ponto de vista de mãe, não da pessoa que rejeita, mas na visão de mãe. O que uma mãe atípica espera? Eu acho que isso é uma pergunta tão importante, até para conscientizar as pessoas que nunca passaram por isso, não sabem, não tem isso na família, ou quem sabe um dia passarão, não falando que você vai passar, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, tipo assim,
O que uma mãe espera nesse momento? Então, toda mãe atípica, sem exceção, ela espera justamente o acolhimento. Por quê? Ela tem ciência que o filho dela é diferente, ela tem ciência de que ela vai brigar numa fila de mercado para poder passar na frente de todo mundo, porque a criança tem a rigidez e não vai saber esperar. Ela tem consciência de que ela vai ficar anos como eu estou na justiça brigando para o seu filho receber um benefício. Então, assim, ela já sabe tudo que ela vai enfrentar. Por quê? Porque quando ela recebe o diagnóstico, ela vai estudar, ela vai ler e ela vai procurar saber dos direitos do filho dela. Então, ela também tem plena consciência de que o filho é meu. Nem tudo as pessoas vão ser obrigadas a fazer em prol da criança, né? Porque, por exemplo, o Josué tá ali e, não sei, tem uma criança usando o balanço e ele quer muito usar. Aquela criança não tem nada a ver com isso, nem o pai. Então, eu vou ter que aprender a contornar aquela situação e ficar com meu filho. Sim. Então, o que ela busca? O acolhimento. Justamente porque, olha a diferença dessa mãe estar aqui sozinha com o filho e vir um familiar junto com ela, ajudar a distrair a criança, ajudar a ela pensar em algo que possa fazer para ele não ficar ali, por exemplo, meu filho ia começar a se bater. Olha que situação feia. Nenhuma mãe quer que as pessoas vejam o filho se espancando na frente de todo mundo, né? Esse acolhimento foi só um exemplo que eu citei, né? Mas, assim, uma coisa que a gente sente muita falta é ter alguém com a gente. Porque a maternidade em si, ela é solitária. Sim. A atípica é muito mais. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter paciência com o nosso filho. Vai aguentar crise, birra e crise. Porque ele não é um diagnóstico, ele é uma criança. Ele vai fazer as birrinhas, mas ele vai ter a crise, vai ser mais intensa. Então, assim, o acolhimento... Olha, você vai perguntar para 100 mães. As 100 vão te responder. O acolhimento. Principalmente da família. Porque, por exemplo, aquela criança, ela fica ali, ela é a mãe. Ela é a mãe. Parece que a criança não desenvolve, assim, uma relação, um sentimento com o resto da família. Porque porque só vê a mãe. Só vê a mãe, porque só a mãe tem paciência, tá do lado. Sim. Como eu disse, as pessoas não são obrigadas. Mas assim, gente, por empatia, por amor. Ai, compaixão. Não sei, compaixão. Não sei como fazer. Tira uma semaninha, vai no Google, lê. Eu não sabia nada sobre o autismo e eu aprendi por amor ao meu filho. Então, por amor a essa mãe, esse parente, seja o seu primo, um sobrinho, um neto, vai no Google, passa uma semaninha lendo, vai aprender muita coisa. Vai na casa dessa mãe, né, desse familiar, olha, vai ser um alívio. Você ajudar só a brincar. Eles praticamente só brincam. Quando tem alguém assim, né? Eles amam brincar. Então, assim, vai estar ali distraído, Sim. brincando. Essa mãe vai correr com a comida, essa mãe vai lavar um cabelo, essa Meu mãe vai tomar um Deus. banho, essa mãe vai fazer uma unha que não faz. Então, assim, ajuda demais, sabe? Então, na nossa visão, o fundamental, o importante é ter o acolhimento. E a gente espera isso da família, por quê? Porque aqui fora a gente não tem. A gente não tem lugar nenhum. Você não vê o que o nosso governo está fazendo agora? Agora eles vão mudar alguma coisa aí já nesse BPC, né, das crianças. Eles querem fazer mudança. Então, assim, a gente não tem sossego para todos os lados, né? É extremamente difícil conseguir um tratamento do filho. Porque o autista, ele vai demorar muito para ter uma alta. Então, a pai já tem todas as vagas. Como essas crianças vão demorar, a fila aqui fora tá de 5 anos para conseguir um atendimento. Então, assim, imagina o que a gente passa. Eu falo isso porque o meu tá. O meu tá só em casa. E aí, tipo assim, não tem creche, ele não tem sociabilidade com outras crianças. O Josué tem super. Tem. Eu decidi que eu queria ficar com ele até os 4 anos de idade em casa. Foi Uma decisão minha. sua. A maioria das mães não, até para elas terem mais tempo, elas colocam ali 2, 3 aninhos, já coloca. Foi eu quis. Sim, é uma opção. É uma opção minha. Então, assim, ano que vem ele já vai para a escolinha, né? Mas, assim, o suporte ali das terapias, psicóloga, fono, psicopedagoga, tudo que precisa fazer, a grande maioria das crianças estão sem. Infelizmente. É uma tristeza saber dessa realidade, né? É algo que a gente quase não comenta, mas é complicado. E aí, ó, pra você ter uma ideia, o tratamento
Pra ter uma noção, assim, completo pra criança fazer por mês, daria em média 10 mil reais. Quem tem 10 mil pra pagar todo mês pra oferecer? Quem tem? A gente até ri, a gente ri até de nervoso agora, né? Tipo, oi, tudo bom? Não tem como pagar isso. E agora eu fiquei sabendo que os planos de saúde não estão mais fazendo plano para criança. Quando bate lá que é autista, eles não aceitam. Dão aquela desculpa montada, sai caro para eles. Que então, loucura. Assim, as mães que estão dando o seu jeito de pagar um plano para que as crianças tenham acesso não estão nem mais conseguindo, porque os planos não estão fechando o contrato, infelizmente. Que loucura. Então, assim, se a gente não tiver apoio e ajuda dos familiares, se realmente não for Jesus na vida dessa mãe, a pessoa enlouquece. E, infelizmente, Pri, quase todo dia, se você seguir essas páginas, né, que levam mais esse assunto ali, é mãe que, infelizmente, se suicida, mãe que vai e leva o filho junto. Há umas semanas atrás, teve uma mãe no grupo que eu tô, que ela falou ali, olha, cansei, tô aqui, é Deus que tá me segurando. E ela falou, Pri, eu tô aqui querendo eu ir e levar meus filhos junto. E a gente ali na hora, assim, a gente entrou em desespero, as mães, pelo amor de Deus, calma, fica aqui comigo, conversa, vamos ficar calma, vamos ter paciência, não faça nada com você. Porque assim, ela mas eu tô aqui, o que eu faço? O meu marido saiu de casa e me abandonou com 3. Pri, não era 1, era 3. Ela, como? Meu filho tem 14 anos, usa fralda. Meu filho tá aqui, eu não sei mais como agir com ele, eu não tenho ninguém, não tenho um familiar pra vir me ajudar. Eu sei que pra glória de Deus, porque a maioria ali é cristã, graças ao Senhor, essa mãe se conteve e não fez nada, né? Conversamos, ela teve o suporte lá de uma psicóloga que tá no grupo, então essa mãe tá bem, tá viva, tá com os filhos vivos. Tá vendo o desespero? Então assim, sim. A gente precisa da família junto com a gente. Até porque é uma coisa muito séria, porque a mãe, ela acaba deixando de ser um indivíduo para poder cuidar dessa criança, né? Sim. E como que é pra você essa situação, tipo assim, de não ter o seu hobby mais, de não ter mais suas coisas, por mais que seja um prazer cuidar dele, não tô tirando essa questão, mas agora com um indivíduo, né? Tu falou ali, faz tempo que eu não faço uma unha, eu não tenho hobby, eu não tenho acolhimento da família. Como que é pra você essa situação de não ser mais um indivíduo? Porque a maioria das mães, atípicas principalmente, elas têm essa situação de, se não tem alguém ali pra cuidar, de fato, é quase impossível sair, é quase impossível fazer o que gosta, é quase impossível. Como que é pra você isso? Então, pra mim, já teve alguns momentos que isso me abalou mais, né? Porque assim, claro, eu queria estar mais cuidada, eu queria estar com meu cabelo pintado, eu queria estar podendo fazer minha unha, porque eu sou mulher e eu sou casada. Isso é muito importante, você estar bem pro seu marido, né? Só que assim, eu não consigo. Já teve um tempo que isso me machucou mais, né? Que eu ficava, ai meu Deus, meu Deus. E eu ficava ali, sabe, como se fosse naquela murmuração. Eu aprendi a olhar diferente para isso. Eu não estou dizendo que eu não sinto falta, eu não estou dizendo que a mãe não tem que se cuidar, que a gente não precisa, olha, fica aqui com o seu filho hoje, eu vou ali com a Pri tomar um café, a gente vai conversar para eu sair um pouco de casa. Eu não estou dizendo que eu não precise disso, que eu não quero, né? É muito importante, por isso que tem que ter esse apoio da família. Só que assim, o que Deus tem me ensinado nos últimos meses foi olhar diferente para toda essa situação, né? Eu estou vivendo a minha maternidade, como o Senhor trabalhou em mim. Você já viveu seus 30 e poucos anos para você. Não se trata mais de você, se trata do Josué. Então, o Senhor começou a mudar meu pensamento. Eu tô assim, eu tô sem unha, não sei o quê. Tá, mas olha, meu filho quando me vê brava fala, mamãe, vamos orar para Jesus te acalmar? Meu filho quando me vê brava, mamãe, não fica brava porque Jesus fica triste. Olha isso. Meu filho quando estava tendo o furacão, né, que quase arrasou lá nos Estados Unidos, a gente estava orando de noite, ele falou, mamãe, ora para Jesus parar o furacão, porque ele tem mais poder que o furacão e ele guardar as pessoas, guardar a casa das pessoas. Então ali eu vi, eu tô colhendo o meu não fazer unha, não pintar cabelo, sabe? Tu tá colocando a semente no seu filho do evangelho. E aí por isso que eu comecei a entender que não se trata de mim, se trata dele, viver para ele. Um movimento que eu tô vendo na internet que tem me assustado são
as pessoas e as mães estão meio que demonizando a maternidade. Porque você abre o Instagram e fica, eu não tenho mais vida, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu estava no meu melhor momento da vida, não é que eu não ame meu filho. Gente, eu consigo compreender, entender, porque eu sou mãe. Só que assim, a maternidade ela não é para ser demonizada, independente se é atípica ou não, né? Muitas mulheres de Deus estão romantizando a maternidade na internet e estão sendo criticadas. E como o Senhor me fez olhar diferente para isso, eu falei, não, a maternidade ela tem que ser romantizada sim, porque é difícil, é cansativo, é exaustivo, claro, eu não estou dizendo que não é, mas ela tem que ser romantizada assim, sabe por quê? O Senhor nos criou para isso. Nós fomos projetadas para maternar, gerar, povoar a terra para Ele. Então, como que eu não vou romantizar a experiência mais maravilhosa que Jesus me deu? Perfeito. A cabeça, assim, sabe? A cabeça das pessoas, das mulheres, estão se voltando muito pro que o mundo tem a oferecer, né? Tá oferecendo e normalizando, que é normal. Hoje em dia é normal não ter filho. Hoje em dia você tá... E quanto mais as famílias vão diminuindo, quanto mais, né? Você não vê mais os natais cheios agora. Acabou de passar o Natal, né? Não vê mais os natais cheios como era, cheio de criança, porque exatamente está acontecendo essa situação. Mas é tão interessante falar sobre isso, porque o projeto de Deus é a família. Exatamente. E é o que eles estão querendo destruir. Tirar. E a gente tem que ter muito discernimento nisso. E eu sou prova disso, né? Eu quero ter uns 4. Quando eu falo isso, né? O que as pessoas falam? Ao invés de celebrar comigo, isso vai ter os seus 4. Sim. E quando tiver o primeiro, já vai desistir dessa ideia. Cara, é tão chato ouvir isso, sabe? Eu disse assim, amém, tá bom. Mas na verdade, na minha cabeça eu tô assim, não, na verdade eu vou ter, se eu quiser eu vou ter, ou vou adotar, eu não sei ainda como que Deus vai me dar esses filhos. Mas é até interessante falar sobre isso, porque você falou assim, ó, a mulher, ela foi feita pra gerar. E aí, quem sabe você tá aí do outro lado, quem sabe você é infértil, e você pode estar dizendo assim, então Deus não me escolheu para gerar? Ou você pode ter algumas dúvidas em relação a isso, que a gente está falando da maternidade, né? É o foco do nosso podcast de hoje. Mas eu queria dizer para você, mulher, que Deus colocou um potencial em você para gerar projetos, gerar vida, gerar abraços, gerar coisas que, quem sabe, o homem ele não tem a mesma visão, porque Deus colocou isso em você. Às vezes a gente fala só sobre gerar fisicamente, mas você, mulher, pode gerar espiritualmente filhos espirituais. Você pode discipular pessoas. Você tem que, quem sabe, você perdeu a esperança assim, poxa, Deus me rejeitou, ou não sei qual o tipo de pensamento que você tá. Mas eu queria que você pensasse assim, não, Deus não me rejeitou, Ele me deu dons diferentes para que eu pudesse gerar diferente, né? Porque é tão lindo, sabe, ver pessoas assim que às vezes abdicam da sua vida pelo Evangelho. A gente vê missionários. Esses dias eu vi um vídeo de mulheres que perderam o seu marido. Na verdade, quem me mostrou foi o meu esposo. Elas estavam lá, tinham perdido o marido na igreja perseguida. Eu não me lembro exatamente qual é o país, então não vou falar para não mentir, mas lá na Ásia, enfim. E elas tinham perdido tudo. Tudo. E aí, na entrevista, eles perguntam como é que ela está se sentindo perdendo tudo. Ela falou, eu perdoo quem matou o meu marido. Eu perdoo porque Jesus, Ele é muito maior que isso. E um dia eles saberão quem é Jesus. Olha, meu Deus, é muito forte. Como que alguém, no meio do caos, consegue ver esperança apenas em Jesus? Apenas nele, como você... Então, sim, nós mulheres fomos chamadas para gerar. Aquela mulher perdeu tudo, mas ela gerou esperança para aquela pessoa que entrevistou, ou para mim que assisti depois esse vídeo, e dizer, vale a pena. Vale a pena o Evangelho, vale a pena seguir a Jesus, seguir a Cristo. E na maternidade é isso, uma maternidade com Jesus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à solidão, porque nunca temos solidão, sim solitude, porque o Espírito Santo ele está conosco, né? E é tão precioso esse momento. E eu gostaria de aproveitar esse momento, que já que eu peguei a palavra aqui, para ler com você Josué 1:9, que é o versículo... Jaque, que assim, ó, esse versículo ele persegue a Jaque por onde ela vai, e é um versículo de fato muito forte, e eu gostaria que você pegasse agora para você, que diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você
andar. Então, independente se é uma maternidade atípica, ou uma maternidade normal, ou um casamento, ou um projeto, uma empresa, uma empresária, eu não sei, qualquer tipo de vida que você tenha, entenda, Deus está com você. Abra seu coração para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você, fazer morada, para que você viva uma vida transformada no Espírito, assim como foi com a vida da Jaque. A Jaque tinha uma vida antes de Cristo, teve uma vida pós-Cristo, e se ela não tivesse esse pós-Cristo, eu acho que ela não seria essa mãe tão plena, porque, gente, assim, ó, eu não sei como é que ela é em casa, mas eu vejo uma plenitude, uma calmaria nela tão grande, e é tão lindo como ela lida com Josué. Eu queria dizer assim, ó, é lindo ver o que Deus tem gerado em você, porque Ele tem gerado paciência todos os dias. Sim, Tem gerado amor. Tu entende que Deus Ele nos ensina em meio ao caos, sim, né? Então eu queria dizer que é maravilhoso. Eu não sei, né, o que mais que você gostaria de compartilhar com a gente a respeito de tudo isso que nós estamos falando, pra gente poder ir encaminhando pro final. Eu queria só complementar, né, o que a Pri estava falando sobre o gerar, é porque tem pessoas que podem gerar e optam não gerar, ou gerou e reclama que gerou, né? Mas assim, ó, o gerar, ele não tá só, você gerar a criança na sua barriga, não, tá no amor também. Eu conheço mães que não puderam gerar, mas escolheram amar, adotar, né? Que é o que o Senhor fez conosco, né? Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filho. E isso é incrível. Eu sempre tive muita vontade também, né? De adotar uma criança, porque é a coisa mais maravilhosa você oferecer. Você poder resgatar, né? Oferecer esse amor. Porque para essa criança que, não sei, talvez não fosse conhecer, se não fosse, né, adotado por ti. Então, assim, o gerar, ele tá no amor também, o amor da escolha. Então, assim, caso alguém não consiga gerar no ventre, gere no amor. Exato. Tem muita criança linda, maravilhosa, precisando abençoada na fila, gente. Então, assim, gere sim, isso é muito importante. E eu também gostaria muito de falar sobre essa questão do Josué. Eu queria muito dar um testemunho aqui, que é algo, assim, extraordinário que eu estou vivendo na minha vida, que esse ano foi o ano mais difícil dentro do autismo do meu filho. Foi o ano que, como ele cresceu mais, ele desenvolveu mais coisas positivas e negativas também, automaticamente. Né? Então, assim, do começo do ano até mais ou menos ali um pouco mais para metade do ano, eu tinha um Josué que se batia o dia inteiro, né, que tinha muitas crises, foi muito difícil. Eu até gravei vídeos meus, eu no chão com ele, tendo que segurar. Teve uma vez que foram acho que uns 40 minutos eu jogada no chão, segurando ele para ele não se machucar. Foi um dia muito difícil e ficava ele chorando de um lado e do outro. Já teve madrugadas que eu fui chorar. Então, assim, quando as coisas foram dificultando, e aí eu percebi que as coisas, assim, financeiramente, a gente foi muito abençoado esse ano também, as coisas melhoraram. Mas a gente não tem condição de pagar o tratamento do nosso filho, né? E aí as coisas foram acontecendo, eu fui de novo pro Senhor, né? O quanto que é importante a gente ir para Ele. Só que eu fui de uma maneira diferente. Antes eu pegava, orava, intercedia, mas estava sempre segurando. Não, eu dou conta, eu faço, eu pego. Olha, tem um mês, 2 meses no máximo, que eu falei assim, não dá mais, eu não consigo. Aí fui eu de novo perceber que eu não conseguia as coisas. Ele estava dormindo, Pri. Aí eu falei assim, Senhor, eu sei que eu já orei várias vezes, te entregando, mas eu não fiz como eu deveria. Assim, ó, eu não tenho mais recurso. Eu não tenho recurso financeiro. Eu tô sem estrutura, porque assim, o meu emocional tá extremamente abalado. Eu tô com uns problemas de saúde para resolver, porque eu me anulei demais. Isso desenvolveu muita coisa em mim. Preciso me cuidar. O Senhor falou que cuidaria de mim. Eu não tô conseguindo. Senhor, eu não tô conseguindo. Então, assim, ó, tá aqui o Josué. Ele é teu, ele não é meu. Eu realmente me dei conta aqui de que eu não consigo. Não consigo ser melhor do que eu gostaria de ser pra ele. Então, assim, ó, eu botei a mão na cabecinha dele e falei, a mente dele é tua. Eu não tenho humanamente falando, Senhor, o que fazer. E aí eu falei assim pro Senhor,
Seja o médico, seja cada terapeuta que ele não tem, seja o remédio do meu filho. Porque até o remédio o Senhor falou que estaria livrando Josué de usar. E Pri, a gente ia levar ele pro médico, o médico medicar. Quando o Senhor falou pra mim, ó, seu filho não vai usar medicação, e o Felipe, o marido, né, me impressionando, vamos levar, ele começa a crescer. Eu falei, não, Deus falou que ele não vai usar remédio. Aí eu lembrei, eu falei, seja o remédio dele. Toma a mente, o Senhor criou, o Senhor formou ele dentro de mim. Te entrego aqui, Senhor, como eu nunca entreguei. E fui dormir, e a partir dali, toda noite, eu lanço palavras de bênção, de prosperidade e profetizo, coisa que eu não estava fazendo, porque olhar só para o autismo estava me impedindo de profetizar na vida do meu filho. Comecei a profetizar, você é abençoado, você é inteligente, você está desenvolvendo, você está sabendo falar, você está sabendo me explicar. Meu filho, você é próspero, meu filho... Pri, tem mais ou menos aí 1 mês e meio, 2 meses, que o Josué está outra criança. Eu acredito. Olha, gente, assim, eu tô testemunhando os milagres que eu tô vivendo a cada dia com meu filho. Porque assim, há uns meses atrás, eu olhava pro meu filho e eu chorava. Eu falava assim, Senhor, como que seria? Eu nunca questionei o porquê de ter filho, mas eu perguntava assim, ai Deus, como que seria? Eu tava passando meus dias assim, Pri, como que seria meu filho conversando comigo? Como que seria meu filho me contando as coisas? Eu nunca vou viver isso. Ai não, e aquilo começou a me remoer, me magoar, me machucar. E hoje eu tô vivendo isso com meu filho. Amém. O meu filho tá desenvolvendo. Gente, sem medicação, sem terapeuta, ele Coisa tem mais linda Jesus. do mundo. Ele tá sabendo me contar as coisas, sabendo explicar. Às vezes eu estimulo ele a me contar as coisas, ele fala, né? Vou contar aqui rapidinho. Ontem a gente foi na rua e eu tô ensinando ele a se proteger, a não sair de perto de mim jamais. Então eu falei, olha, tá vendo aquele moço ali com a carroça? Você nunca pode sair de perto da mamãe, né? Porque tem pessoa maldosa no mundo que às vezes pega a criança. Ele, mamãe, então vamos atravessar a rua? Vamos pra casa pela outra calçada? Eu olhei assim, gente, quando que eu imaginar o meu filho argumentando se expressar, junto. argumentar, e ele tá assim, a cada dia, ele tá evoluindo de uma forma que quem olha pra ele vai falar, e quem é o terapeuta dessa criança, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, assim... O melhor de todos. O melhor. E eu falo isso para Deus todos os dias. Ele poderia estar nos melhores profissionais. Amém. Ele não estaria como ele está aqui. Amém. Então, Eu creio nisso. Sempre acreditar, entregar, porque a soberania de Deus está ali. Se ele quiser, ele faz. Amém. Se ele não quiser, amém também. A gente também tem que entender, né? Sim. Os nãos do Senhor. Mas é aquilo que a Pri falou. Orar acreditando, porque Jesus ele sempre falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, há pouco tempo, né, esses meses, eu aprendi o que é realmente acontecer quando você acredita no que você está pedindo ao Senhor. Eu quero agradecer a você por ter ouvido até aqui. Espero que esse podcast tenha enriquecido a tua vida a respeito de tudo que foi falado da maternidade atípica. E eu quero dizer que tem muitas maternidades mesmo, como ela falou, eu sou mãe de coração da Isa. Existem pessoas que, né, perdem a família no acidente, acolhem aquela criança. Existem tantas questões que a gente já ouviu. Tem a mãe da Bel, inclusive assiste o episódio da Bel aqui, ela conta que a mãe dela abandonou eles e a madrasta acolheu e ela não quis ter filhos biológicos porque ela criou as filhas. Olha que loucura, então tipo, existem muitos tipos de maternidade, muitos tipos de gerações, né? E eu quero te agradecer por mais uma vez compartilhar esse testemunho, Josué, é lindo o que o Senhor tem feito e eu quero que a gente por muitos anos tenha essa aliança, pra gente ter esse acompanhamento com o Josué e ver aquilo que Deus está fazendo na tua família, na tua casa. E obrigada por compartilhar com o Tete a Tete sua história. Amém. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada a você e eu te espero semana que vem, na próxima quarta, no próximo Tete a Tete especial de verão, tá externo. Depois comenta aqui se você gostou desse formato. Deus abençoe você. Coloco a minha esperança em ti, e é como âncora pra alma que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Deus que não
como âncora